Opa, aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Rei Leão. E eu estou aqui nesse cenário bastante favorável, característico do filme, já que a história se passa na selva africana. E eu quero avisar para você, se você ainda não assistiu o filme, que vai ter spoiler. Portanto, se você não assistiu, eu recomendo que você assista o filme, se você tem vontade de assistir, para depois você assistir esse vídeo e aí entender algumas nuances que eu acabei captando no filme, que pode realmente fazer com que nós tenhamos um aprendizado e que possamos de fato aplicar na nossa vida para poder realmente reforçar a nossa identidade. Porque o filme fala sobre isso, fala sobre identidade, sobre quem realmente nós somos, quem nós nascemos para ser. E eu vou começar falando sobre, vou começar no começo. Obviamente isso não vai ser uma narrativa do filme, não vai ser uma explicação do filme, vai ser alguns pontos, como eu falei. O primeiro ponto que fica claro ali é realmente o Simba, né, que está ali filhote, ele acaba de nascer, então ele é mostrado para o reino dos bichos, né, como rei, realmente como sucessor do rei, que até então o seu pai é rei lá da selva. E ele tem um tio que tem a mentalidade revolucionária. Ou seja, esse tio, ele quer tomar o lugar do irmão, do rei. Ele quer ser o rei de qualquer jeito, e isso já demonstra uma vasta inveja que o tio tem, né? Inveja do próprio irmão. E você pode perceber que ele não faz nada para poder merecer aquela posição. No entanto, ele quer de qualquer jeito. E aí temos então, nesse primeiro ponto, é justamente a mentalidade revolucionária. Aquela mentalidade que quer destruir, ela de certo modo ela quer construir um novo futuro, porque o portador, ele se considera, o portador no caso o porta-voz, que era o tio, ele se considera realmente merecedor daquele trono, e aí ele precisa fazer uma revolução, e ele acaba convocando as hienas, né, para poder ajudar ele a fazer aquilo, que é realmente matar o irmão e tomar o lugar dele para poder reinar. Então temos aí nesse primeiro momento a mentalidade revolucionária agindo, e aí ele faz isso de fato, ele acaba matando o irmão, e o Simba acaba, antes de ser morto, o Simba tem um aprendizado do pai, que é o rei, que fala para ele, né, que ele nunca deve esquecer de quem ele é, e que ele realmente nasceu para ser rei, ou seja, ele já tinha ali um destino, ele já, por ser leão, ele já tinha a identidade, ele já estava ali tendo aquela identidade. Muito interessante, porque tem um momento do filme, no começo, em que o pai dele é um momento onde ele vai no vale, né, do cemitério dos elefantes, e que inclusive é incentivado pelo tio, porque o tio sabia que se ele fosse lá, ele haveria ali um risco de vida. E essa foi a intenção do tio, de mandar o Simba para lá, para esse vale do cemitério, para poder ser morto pelas hienas. E ele acaba levando lá a amiguinha dele, né, que futuramente acaba se tornando a esposa dele. E então tem esse risco. E depois disso, depois desse episódio, o Simba o pai dele salva ele. E aí ele acaba, então, depois, o pai dele não fala nada durante o momento, né, ele simplesmente espanta as hienas, tira o Simba de lá. E depois ele faz questão de mostrar algo para ele, de ensinar a ele algo sobre a vida, que é justamente ele nunca esquecer de quem ele é. E aí ele, olhando para o céu, ele fala para o Simba, né, que toda vez que ele se sentir desamparado, que basta para ele olhar para o céu, para as estrelas, que ele vai ouvir a voz daqueles que passaram por antes dele, seus ancestrais. Então isso acaba trazendo uma certa referência, né, da esperança, ou seja, algo que vem de cima, algo divino, que quando nós ficamos perdidos, nós acabamos podendo olhar para o céu e aí começar a ter essa esperança para poder continuar. Então tem esse episódio, e depois disso o Simba acaba encontrando com o Simão e o Pumba, né, Timão e Pumba, né, e aí ele é muito interessante nesse momento, porque assim que o pai dele é morto, ele fica desamparado, e o tio tenta imputar uma culpa que ele não teve, né, já criando uma crença no Simba de que ele foi o culpado pela morte do pai. E aí ele carrega este remorso, e para poder se livrar dessa sensação, ele acaba encontrando com os amigos dele, que é o Timão e Pumba, que ensina para ele o estilo de vida Hakuna Matata.
Acho que é isso mesmo, né? Hakuna Matata. E o que significa esse estilo de vida? É um estilo de vida onde você não tem responsabilidade, onde você não se preocupa com nada na sua vida, onde você simplesmente vive a vida de maneira divertida, né, de maneira fantasiosa, então se afastando da verdadeira responsabilidade da vida. E o Simba acaba aderindo a esse estilo de vida, esquecendo de quem ele é, perdendo a identidade dele, e aí ele acaba passando por vários anos vivendo dessa maneira. E ele cresce, ele chegou lá, né, criança, depois ele cresce, ele se torna um leão de verdade, onde até os outros bichos reconhecem ele como leão e começa a perceber, fala, putz, o cara já é um leão, né, o que ele está fazendo no meio de nós? E aí tem algumas cenas que mostram isso, não falam diretamente, mas mostram isso, né, pelo rugido dele, ou seja, ele já é um leão. Às vezes nós não reconhecemos em nós mesmos aquilo que nós somos, mas as pessoas ao nosso redor reconhecem, através das nossas ações, através dos nossos atos. Então, talvez você não reconheça isso em você, mas as pessoas ao redor reconhecem justamente quem você é. E elas sabem quem você é, sabem da sua força física, da sua força mental, daquilo que você pode fazer, mas talvez você mesmo não reconheça. E é isso que acontecia com Simba. Ele, apesar de ser um leão, ele não se via como leão, ele não se enxergava como leão, apenas como, de repente, uma criança, um adolescente, né, vivendo uma vida fantasiosa. Até que em um certo momento, quando o tio dele já está lá reinando, já está devastando toda a selva, já está realmente destruindo tudo, essa leoa acaba fugindo para poder buscar ajuda, e aí ela acaba realmente encontrando o Simba, né? E aí tem aquele momento romântico, né? Aquele momento todo nessa cena do filme onde eles acabam se reconhecendo, né? E rola até uma certa atração, né, amorosa. E ela diz para ele, fala, Simba, né, tá acontecendo isso, assim assado, seu tio dominou tudo lá, tal. E o Simba simplesmente recusa aquele chamado. E é muito interessante isso, porque toda a história de qualquer filme, ele tem um roteiro. E a maioria dos roteiros de Hollywood, não só Hollywood, de qualquer filme, existe um frame, uma sequência, e essa sequência foi inspirada através das obras, ou da obra, de Joseph Campbell, que foi um especialista em mitologia. Então toda a história contada é, de certo modo, ela representa essa mitologia da jornada do herói, ou seja, tem ali a sequência, tem o chamado, tem a recusa, tem as pessoas que ajudam o herói, né, forças, e nós podemos ver todos esses símbolos dentro do Rei Leão. Eu não vou aprofundar nisso, não ficar um vídeo muito longo para poder explicar isso, mas existe sim esse roteiro, nós podemos ver claramente no Simba. Então nesse momento, onde ele se recusa ao chamado, o babuíno, que acaba ficando sabendo que até então todo mundo achava que o Simba tinha morrido, porque o tio dele falou para todo mundo que ele tinha morrido junto com o pai, que na verdade ele acabou fugindo ali, porque o tio mandou ele fugir. Então esse babuíno reconhece, através de um pelo, né, que é solto ali, o vento tem toda aquela, né, história do pelo, o pelo acaba, ele voa, passa por diversas etapas até chegar na mão do babuíno, que reconhece que o Simba está vivo, e aí ressurge aquela esperança no babuíno, e ele acaba se empreendendo na busca de encontrar o Simba, até que ele encontra realmente. Então o babuíno leva o Simba para poder reconhecer, se encontrar com o pai, e ele faz isso olhando no lago, na água do lago, e aí ele vê a imagem do pai, e depois tem a voz que vem de cima, né, que conversa com ele, que fala para ele sempre se lembrar de quem ele é. Então temos aí a questão da identidade, ou seja, quem nós realmente somos, por que nós nascemos, o tipo de pessoa que nós precisamos ser naqueles momentos necessários na vida. Então isso faz com que nós nos lembremos de quem realmente nós somos. Isso é muito importante, porque em diversas situações da vida nós precisamos ter a coragem. Daí vem a representação através do leão da coragem, porque o leão representa isso. E isso é muito importante, nós termos momentos de coragem, né, em diversas situações da nossa vida, onde nós precisamos realmente trazer a coragem para poder enfrentar esses momentos. E tem esse ensinamento em um momento no início do vídeo, do filme, onde o pai do Simba mostra para ele que, conversando com ele, onde o Simba pergunta para ele se em algum momento ele sente medo. E ele diz, sim, eu acabei de sentir medo, eu achei que ia perder você. Ou seja,
Às vezes, nosso medo nos faz realmente trazer a coragem necessária para poder enfrentar alguma situação. Então, isso significa que sim, nós vamos ter medo, porque o medo faz parte da vida humana, tem esse dinamismo. E a coragem só existe porque existe o medo, que é justamente fazer com que nós provemos para nós mesmos que nós podemos enfrentar alguma situação, alguma coisa que esteja acontecendo onde nós precisamos realmente ser corajosos. Isso é extremamente importante. E é esse o ensinamento do filme também. Então, assim que Simba se reconhece, se vê realmente como leão, ele imediatamente volta para poder ajudar a sua família, né? As pessoas que ele acabou deixando quando era criança, e ele voltando lá, ele acaba recrutando, tem ali a ajuda dos seus amigos, e tudo mais, e ele acaba realmente indo lá e tomando o seu lugar. Ele entra numa briga física com o tio, ele confessa ter matado o irmão para o Simba, né, e todo mundo fica sabendo, e aí o Simba, num ato de raiva, de revolta, acaba realmente tendo a força necessária para poder enfrentar o tio. E nesse momento, quando o tio cai no chão, as hienas vêm e acaba devorando ele. Por quê? Porque ele diz que confessou que tinha usado as hienas. E aí, né, como aquele ditado diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos, e ele colheu aquilo que ele plantou, né? Ele foi devorado pelas hienas. E aí o Simba realmente toma o seu posto, que é sempre, ele nasceu para isso, ele nasceu para reinar. E existem diversos ensinamentos, né, onde o pai do Simba diz para ele também que um verdadeiro rei é aquele que tem compaixão, aquele que zela pela vida, pela segurança dos outros. Ou seja, não é simplesmente nós termos uma posição social e acreditarmos que por nós termos aquela posição nós somos os bons da boca. Uma posição quanto mais elevada, mais responsabilidade ela acaba acarretando. E de certo modo essa responsabilidade, principalmente nos dias de hoje, ela é distorcida, né? Porque as pessoas querem de repente ter um diploma, de repente ter aquele cargo, aquela posição, sem ter a responsabilidade necessária para poder realmente sustentar aquela posição. Diferente do tio do Simba, que não tinha responsabilidade nenhuma, ele não fez nada por merecer o trono, ele simplesmente queria porque ele acreditava que ele merecia. Então não basta apenas nós acreditarmos que nós merecemos algo, nós precisamos fazer por merecer aquela posição e reconhecer a nossa identidade, a nós mesmos, sabermos quem nós somos de fato. Se você não sabe quem você é, então você não vai saber em qual posição você está, em que situação você está na vida. Então é muito importante nós trazermos esses aprendizados, esses conceitos, para que nós possamos então nos tornarmos pessoas de verdade, pessoas que realizam, pessoas que buscam fazer alguma coisa, mas que as nossas ações sejam pautadas na verdade, na compaixão, na coragem. Isso é muito importante. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado do filme, assim como eu gostei. Se você gostou do vídeo, vai lá, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário sobre o filme, se você gostou, deixa também o seu comentário sobre o vídeo. E se você não é assinante aqui no Fox Life, em algum lugar tem um quadradinho para você clicar, assinar, para que você possa receber novos vídeos assim que eles forem publicados. E se você quiser saber como se tornar uma pessoa mais produtiva, realmente desenvolver uma identidade assim como Simba, para que você possa realizar mais, trazer mais coragem, não deixe de assistir o vídeo, a aula que eu gravei no endereço atitudeprodutiva.com.br. O link para a aula está na descrição desse vídeo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e atenção em assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!